Olá, turminha do quinto ano. E aí, preparado para mais uma aula? Vamos lá? Para iniciar nossa aula de hoje, vamos compreender um pouquinho sobre os personagens históricos sobre a independência do Brasil. D. João VI. D. João VI era o segundo filho de Dona Maria I, somente assumindo o trono após a morte de seu irmão mais velho. Tornou-se rei de Portugal de 1916 a 1926, quando faleceu. Dizem que ele teria chorado quando soube que seria rei de Portugal. Casou-se com Carlota Joaquina, que acabou sendo sua maior inimiga. Entre Napoleão Bonaparte e Jaime III. Diante do bloqueio continental, os governantes de Portugal estavam entre a cruz e a espada. Se aceitasse as tropas de Jaime III, a Inglaterra, invadiriam o Brasil. Se não aceitasse, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiriam Portugal. Diante disso, a saída encontrada foi a vinda da família real e da corte portuguesa ao Brasil, fugindo do exército francês e auxiliado pela marinha inglesa. Mais de 15 mil pessoas vieram ao Brasil na viagem. Dona Maria, a Louca. Dona Maria I, mais conhecido como Dona Maria a Louca, foi rainha de Portugal de 1777 e 1816. Durante os 20 últimos anos de sua vida, apresentou uma doença mental, a partir da qual foi considerada incapaz de governar. Por isso, seu filho D. João VI foi declarado príncipe regente para governar em seu lugar. Durante os preparativos para a vinda ao Brasil, teria dito: "Não corram, parece até que estamos fugindo." Dona Carlota Joaquina. Dona Carlota Joaquina era filha dos reis da Espanha, quando casou-se com D. João VI e tornou-se rainha de Portugal. Era uma aliança entre as duas nações ibéricas. Tinha personalidade forte. Antes de vir ao Brasil, conspirou contra seu marido para tirá-lo do trono, e por isso ficou 3 anos presa no palácio de Queluz. Saiu de lá para vir ao Brasil, mas odiou a sua estadia aqui. D. Pedro I. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonçalves, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borbon, era o filho de D. João VI e Dona Carlota Joaquina. Fez a independência do Brasil e se tornou o primeiro rei daqui. É conhecido como o libertador do Brasil e de Portugal, pois retornou ao seu país para libertá-lo do absolutismo monárquico imposto por seu irmão D. Miguel Ali. Imperatriz Leopoldina. Dona Maria Leopoldina de Habsburgo era princesa da Austrália e casou-se em Viena com D. Pedro para concretizar uma aliança entre Portugal e sua terra natal. De ótima educação, aturou as inúmeras traições de seu marido, principalmente com a Marquesa de Santos. A primeira imperatriz do Brasil faleceu aqui, onde encontra-se enterrada, talvez devido às agressões físicas que sofreu do seu marido. José Bonifácio. José Bonifácio é conhecido pelo apelido de Patriarca da Independência brasileiro. Era o principal conselheiro de D. Pedro I. Incentivou a independência e organizou a ação militar contra os focos de resistência à separação de Portugal.
Quando Dom Pedro I retorna a Portugal e deixa que seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos, é declarado o tutor do príncipe. José Bonifácio, por conta disso, acaba por ser a figura mais influente do segundo reinado também. Marquesa de Santos. Seu nome era Domitila de Castro e Canto Melo. Tornou-se Marquesa de Santos em 1926, quando Dom Pedro, seu amante, lhe beneficiou com o título de nobreza. Era casada e pertencia a uma tradicional família paulista. Conheceu Dom Pedro em agosto, pouco antes da independência. Manteve seu romance com o imperador até 1830 e há suspeita de que ambos tiveram 5 filhos, sendo que apenas 2 sobreviveram após o primeiro ano de idade. Independência do Brasil. A independência do Brasil foi feita por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Foi feita à margem do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, local onde se encontra um museu. Dom Pedro I estava apenas acompanhado de alguns empregados, pois tinha ido visitar a Marquesa de Santos quando recebeu a notícia que Portugal tinha revogado seu título e suas ordens aqui. O quadro anterior foi pintado por Pedro Américo em 1888, não correspondendo à realidade do Grito do Ipiranga. Dom Pedro I foi um bom administrador, mas nem todas as províncias reconheciam a autoridade dele. O Pará, o Maranhão e o da Bahia se recusavam a obedecer às ordens, a seus decretos. Por isso, a Constituição portuguesa temia que Dom Pedro, com seus poderes que tinha, viesse a fazer a independência. Então procuraram diminuir o prestígio do príncipe, se juntando a esses brasileiros. E eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. A corte estabeleceu que as juntas governamentais das províncias não deviam obedecer mais ao príncipe. Então ficaria ligado a Portugal, de quem eles deveriam receber as ordens. Também ele foi perturbado, em sua administração, as lutas dos partidos políticos, os portugueses que pretendiam conservar o Brasil sob o jugo de uma metrópole ou monárquico que não desejava a independência. E os republicanos, menos numerosos, defendiam a república como sistema de governo. A autoridade de Dom Pedro ficava cada vez mais reduzida. Apenas ao Rio de Janeiro, os patriotas indignados resolveram trabalhar ativamente pela independência do Brasil. Ainda em 1821, chegaram ao Rio de Janeiro novos decretos de Lisboa. Um desses obrigava que Dom Pedro a entregasse o governo e uma junta voltar imediatamente para Portugal. Era o único meio de afastar o príncipe das influências dos brasileiros e tornar o país novamente colônia. Então, foi fundado o Clube da Resistência, que enviou emissários às províncias de São Paulo, Minas Gerais, onde deveriam colher assinaturas pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, chega às mãos de Dom Pedro o abaixo-assinado, pedindo para que ele ficasse no Brasil. O príncipe regente respondeu: como é para o bem de todos e a felicidade da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. José Bonifácio de Andrada e Silva foi nomeado a ministro. Esse logo baixou alguns decretos importantes que foram aprovados. São eles: a não execução de qualquer ordem vinda de Lisboa sem o consentimento de Dom Pedro, a concessão do título de defensor perpétuo do Brasil ao príncipe regente
e a proibição da entrada das tropas portuguesas no Brasil. Em 7 de setembro, esse acontecimento ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Chegando no Rio de Janeiro, foi aclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. E por hoje é só. Até a próxima. Não esqueçam de realizar as atividades, tá?